especializado em quadrinhos, e há 4 anos estou responsável pela área de planejamento editorial da Maurício de Souza Produções. E por conta de um projeto que eu fiz o ano passado para ser um livro só, e está indo para o terceiro, que é o MSP 50, virou o tema dessa palestra. Em 2009 o Maurício completou 50 anos de carreira, estreou em 59. Não, faz tempo. Eu não era leitor ainda não. Eu ainda não era. Aí em 59 ele estreou, aí por conta do aniversário de 50 anos, quem aqui é leitor de Turma da Mônica sabe, o Maurício fez o Mônica 30 anos, teve Mônica 40 anos, teve o Maurício 30 anos de carreira, de editora Globo. Aí eu propus o Maurício uma ideia, falei, Maurício, engraçado, eu queria fazer uma homenagem diferente para você e quero saber o que você vai achar. Ele manda. Quero chamar 50 desenhistas brasileiros para brincarem com os seus brinquedos favoritos e fazerem histórias de quadrinhos no estilo deles. E eu quero saber se você topa. Aí eu falei, eu assim na mesa, falei, não quero muito. Aí ele, topa. Eu falei, você está certo disso? E ele topou, né? Quando ele topou, evidentemente, a gente vai falar disso durante a palestra, mas eu falei para ele, mas eu vou editar o álbum, efetivamente como editor. Não vou deixar ninguém fazer uma transgressão com seus personagens, né? Vai ter uma loucura impublicável, até pelo público que está aqui, dá para ver, se tem Maurício de Souza no nome de algum produto, atrai criança também. E esses livros também foram lidos por crianças. Durante a conversa eu vou espetar ele aqui para ele contar, porque o Maurício ele não conhecia a imensa maioria dos autores que estavam aqui. E ele ficou absolutamente encantado com o resultado, me deu corda para fazer o segundo, e não é que ele me deu corda, para o terceiro ele me obrigou a fazer o terceiro. Isso é verdade, ele me obrigou. Ele falou, você vai fazer. Eu falei, para aí, não vai não. 3 e chega. Calma. Não tem outro. Então, para começar, eu quero perguntar para o Maurício. Maurício, 50 anos de carreira, como foi ver os seus filhotes desenhados por 50 feras do quadrinho nacional? Boa tarde, pessoal. Como você falou, foi uma surpresa agradável, porque eu descobri que a maioria deles a maioria deles tinha, afinal de contas, lido Mônica, curtido a Mônica, e eu, de repente, até aprendido alguma coisa com a Turma da Mônica, e gostado da história em quadrinhos, se acostumado a ler história em quadrinhos da Turma da Mônica. Então, foi uma beleza, com os cuidados mínimos que o Sidney teve para ninguém matar ninguém mudar ninguém, situação vexaminosa, qualquer coisa assim. E, logicamente, havia desenhistas com estilos aí que podiam ser assustadores, podiam assustar. Mas o pessoal se comportou direitinho, fez umas histórias maravilhosas, tão bonitas, tão até emocionantes algumas delas, que nós partimos para a segunda. Não porque a gente tivesse planejado, porque outros desenhistas chegaram, depois que escolheram os 50, imaginávamos que era mais ou menos isso, nem que havia, e descobriu que ela tinha o dobro, o triplo de desenhistas, bons ilustradores brasileiros, alguns deles até desconhecidos do público brasileiro, alguns trabalhando lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, e daí foi uma beleza. Nós transformamos essa publicação num catálogo, num grande catálogo de artistas brasileiros que hoje já está sendo utilizado pelas editoras para a escolha de conforme desenho, conforme estilo e ilustradores para livros. Foi gostoso, bom, impressionante, foi bom. Eu não conhecia alguns deles, mas todos eles me conheciam. Tem muito que vai descer também com isso. E o processo foi legal, porque é o seguinte, quando eu resolvi escalar o time, eu falei assim, por conta da minha atividade como jornalista, eu conheço desenhistas do país inteiro que eu já divulguei no Universo HQ.
Então eu queria que o livro tivesse representatividade nacional, gente de tudo que é estado. O terceiro, só para vocês saberem, os 50 já estão convidados no terceiro livro. Então, se tem desenhista aqui que não foi convidado, fica para o próximo. Ou se alguém desistir, vai ter que alguém não quer, né? Então a ideia era pegar a gente do país inteiro e apresentar. Ó, e aí, o que você topa fazer? No primeiro tinha desde nomes consagrados como Giraldo, Laerte, Angeli, até gente que estava começando na carreira, onde está ali, o Vitor Cafage, que faz menção, eu falo sim público. Para mim, editor, a melhor história do álbum é a que fecha, é desse aqui, ó, do azul, é do Vitor Cafage, que é do Chico Bento, uma das coisas mais lindas que eu vi com a turma da banda. Cafage, levantei. É ele, vocês vão ouvir falar muito dele. Esse jovenzinho aí fez a história mais marcante do primeiro álbum. Como é que pode? E aí eu vou contar vocês, eu estava em férias, estava em Goiás, em férias. Uma semana de férias, aí eu mandei, quando chegou aqui, eu mandei para o Maurício. Maurício, dá uma olhada nisso. Aí tocou o telefone, eu olhei Maurício e Souza. Falei, vá, acabou minha férias. Estourou algum pepino, eu vou viajar. Ele falou assim, então, quem é esse cara? Eu falei, o rapaz está começando, tá... quero casar com ele. Aí, então. Mas é brincadeira. Ela pulou. Brincadeira. Calma. Mas aí, quando ele começou a apresentar o livro, e é isso que eu quero que o Maurício fale agora a respeito disso. O mercado, naquele momento, até o Maurício deu 50 anos, enxergava o Maurício, assim, os autores. O Maurício é empresário, que nem gosta mais de quadrinho. E eu sabia que isso não era verdade. Eu trabalho quase do lado da sala do Maurício. Eu sabia o quanto ele gosta de quadrinho. Eu sempre tem uma novidade, eu mostro para ele. E não dá para descrever para vocês como era, porque eu ficava empolgadaço quando chegava as HQs e ela sabia, Maurício, olha isso aqui. Então eu queria que ele contasse exatamente esse momento. Porque assim, ele me falou uma frase muito legal. Esse livro você falou que fez você voltar a se sentir desenhista, não é isso? Praticamente, se você estava editando, eu estava sentindo a coisa, eu estava sentindo o desejo chegar nas histórias, sensações. E era um material que não tinha dúvida nenhuma de que era bom para ser publicado. O pessoal pôs a alma, pôs o coração, e algumas das histórias eram não só boas, tecnicamente, artisticamente, mas emocionantes. Algumas ficaram lágrimas. Ele não quer falar porque eu vi o homem chorar na minha sala. Ele chorou de verdade quando leu a história da Érica Wano, que também é do Chico Bento. Quando ele chegou na última página, ele, desabou a chorar. Porque a história é realmente emocionante, ele fala muito da relação do Chico com a mãe. E o Chico é um caipira, né? É um caipira. E o Maurício, eu estou chorando. Viu? Mexendo com os filhos também. Mas. Então, aí é o seguinte, quando eu falei do processo de aproximação que rolou, quase todos não, os que moram em São Paulo e alguns que não são de São Paulo, o Vitor é um que é de Minas e já foi lá, a gente abriu a possibilidade de todos esses autores conhecerem o Maurício e irem ao estúdio. E o Maurício, quando via esses caras, os tratava como fã. Que ele passou a ser fã por causa dessas histórias. Eu era fã. E ficou fã mesmo. Né? E o pessoal assim, não. Mas como assim? O Maurício, ele leu a minha história. Ele leu? Maurício, você leu a história? Eu falei, sim, ele, antes da Bienal ele falou assim, não, me dá o livro todo fechado que eu vou ler. E aí, até porque ele não conhecia visualmente todo mundo, ele falou assim, e quando chegaram os caras falaram, ele é o autor daquela história lá. Na história do Peradinho, ele sabia. Então, eu queria que você falasse justamente disso. Como é que por que você acha que os desenhistas tinham essa imagem? Que o Maurício agora era só empresário e não era mais o quadrinista Maurício Souza. Você acha que o livro serviu para desmistificar isso?
Acho que ajudou bastante, foi uma aproximação com a nova guarda, alguns da velha guarda da história de quadrinhos. Eu andei ausente realmente no mundo físico, convívio, no contato com os desenhistas, estou voltando cada vez mais depois dessa experiência, e eu acho que é necessário. E uma das coisas importantes, além desse movimento, além desses produtos que fazem com que a gente se junte um resultado muito bom em todos os sentidos, é muito bom também termos eventos como este, que deviam se repetir, porque permitem que a gente se veja, se fale, se conheça mais, troque figurinha, troque informação. Por exemplo, acabo de almoçar com o Angeli e com o Laerte. Há anos que eu não pegava os bandidos aí perto de mim para trocar ideias. E outros mais. O Mutarelli também na mesa. O Mutarelli. O Mutarelli, que aliás trabalhando com isso sobre produções. Ontem estava os Caruso aqui. Então, esses momentos são mágicos para que a gente se sinta parte de um processo, de uma sociedade, de uma confraria, de uma quadrilha, de uma turma que tem mais ou menos os mesmos objetivos. Todos nós, todos os artistas, a maioria dos artistas, a maioria esmagadora, é tímida. Realmente, nós artistas somos tímidos. Então a gente usa a história de quadrinho, o desenho, a pintura, para a gente botar para fora as coisas do coração da gente, do cérebro, da cabeça da gente. Então, reuniões como essa, reuniões provocadas por esse produto, e cada vez mais eu acho que nós devemos nos reunir, vão permitir que a história de quadrinho cresça cada vez mais, se firme como um dos valores maiores de comunicação e que serve para tudo. Serve para você se divertir, para ler, para se entreter, para aprender, para você ir levar para a escola, serve para tudo. História de quadrinho é um mundo que o desenhista, o roteirista domina, como se fosse seu Deus, né? Então, nós queremos e vou fazer o possível para a gente, não só através de eventos como esse, talvez que a gente invente mais alguns, para podermos estar juntos. Nós, autores, junto com vocês. É muito importante também esse contato que nós temos agora, que em seguida, daqui a pouquinho, vai virar um bate-bola, um ping-pong. Eu vou perguntar para vocês o que vocês querem que eu fale. E daí, então, nós vamos direcionar nossa conversa para que a maior parte das eventuais dúvidas, ou críticas, ou coisas que comentários que vocês tenham, que possam discutir. E daí, a história de quadrinho, a minha e a de alguns colegas, pode ainda ganhar mais, se valorizar mais com as informações que nós podemos obter de vocês. Nós trabalhamos para vocês. Alguns desenhistas trabalham para si próprio. Esses não duram muito. Agora, o desenhista que trabalha para o público e para si também, ele se coloca no lugar do público, daí sim, esses perduram e tem vários exemplos aí, aqui no Brasil e no mundo inteiro, que provam isso. Olha, essa é a frase, hein?